Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Trilogia da camisa de força. Você sabe o que é uma trilogia, né, irmão? Trilogia, normalmente, essa expressão ela é usada para filmes, né? A gente usa essa expressão quando vai falar de uma sequência de 3 filmes que querem se ligar. Mas, na verdade, essa expressão no português ela pode ir muito além do cinema, tá? A trilogia ou uma tríade aponta para a mesma coisa. É quando você vai se apoiar em 3 pontos ou em 3 definições, 3 percepções que querem, interligadas, manifestar algo, trazer uma ideia, trazer um conhecimento. Se tiver alguém aqui da área da saúde, principalmente da saúde mental, a essa hora, irmão, você já está doido para levantar do seu lugar e tomar o microfone da minha mão. Porque camisa de força é algo do passado, algo dos primórdios, da idade da pedra do tratamento da saúde mental. Eu sei, você me perdoa, por favor, é só porque essa imagem, esse objeto, a camisa de força, ela, principalmente para a gente que é um pouquinho mais de idade, né? A turminha aí, mais nova, os adolescentes que estão com a gente aqui hoje, que bom que vocês estão aqui. Deus está falando com o coração de vocês também. Para essa turma, eles já estão sendo criados numa nova percepção do tratamento da saúde mental, né? E para eles, talvez a camisa de força já não tenha mais espaço no imaginário deles. E que bom, né? Porque era realmente algo cruel, né? Não sei se você lembra, mas está ali a figura da camisa de força. Essa mão que está solta ali não estaria solta, né? Nosso querido irmão ali estaria completamente amarrado e preso. Mas era o tratamento dado àqueles considerados loucos. Ficou louco, tá maluco, bota uma camisa de força nele. E o que eu quero conversar contigo hoje é o motivo, ou os 3 motivos, pelos quais eu e você deveremos estar numa camisa de força. Ou não. Pelo amor de Deus, não. Mas a loucura que Paulo aponta e insiste em dizer, escrevendo aos Coríntios, e eu quero ler contigo esse texto. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, tá bom? Abre aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, o texto está projetado ali também. Se você quiser acompanhar pela tela ali, tá? Diz assim, a partir do versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela chegou até nós, para que nesse tempo nós possamos aprender mais do Senhor. Que nesse tempo os nossos ouvidos estejam apegados à Tua voz e o nosso coração cativo à Tua revelação.
em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, essa carta que nós chamamos de primeira já é a segunda, e a segunda seria a terceira. Haveria uma carta anterior a essa igreja. E ele escreve para uma comunidade, para uma igreja, que está plantada na capital de uma província, a província da Acaia, lá na Grécia Antiga, que era um rico centro de negócios. Irmãos, nós somos cidadãos, vivemos em ambientes, e esses ambientes forçam a nossa mente a uma moldura, a um molde. É normal que o ser humano, inserido em um determinado contexto ou cultura, se amolde àquilo que ele está vendo. Essa província da Acaia, né, no contexto da Grécia Antiga, ela sofre forte influência daquilo que está acontecendo no meio dos gregos, que nesse tempo estão vivendo a explosão dos seus grandes pensadores e filósofos. A sabedoria dos gregos está se manifestando por meio da eloquência, por meio do pronunciamento, por meio das reuniões e debates em praças públicas, onde essa sabedoria humana está sendo cantada aos quatro ventos, declamada aos quatro ventos, registrada para que até hoje nós estejamos em alguns momentos ali refletindo os pensamentos que esses homens provocaram, produziram, trouxeram. E é isso que os cristãos de Corinto estão vivendo. Um ambiente que borbulha da sabedoria, da filosofia, da busca pelo conhecimento, da busca pelo acúmulo de reflexões a respeito do ser, da existência, de quem eu sou, qual o meu propósito no existir. Somado a isso, os cristãos estão mergulhados no ambiente judaico, porque os primeiros cristãos, os próprios discípulos, são de origem do povo judeu. Tem a lei, o parâmetro da lei, o parâmetro de Moisés colocado e estabelecido para si. Para os cristãos que estão nesse ambiente, que o apóstolo Paulo escreve e fala, olha, eu sei que a influência da cultura dos pagãos, a influência dos gregos sobre vocês, e por outro lado a pressão dos judeus que olham para vocês e dizem, mas a lei diz, mas Moisés falou, e esses irmãos de Corinto estão maravilhados pela sabedoria grega, pressionados pelo peso da lei judaica, e Paulo escreve para eles e fala assim, olha, deixa eu anunciar para vocês algo que não vai parecer sabedoria, pelo contrário, vai parecer loucura. Sabe o que é loucura? Vamos à definição. Loucura ou insânia é, segundo a psicologia, uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos que são considerados anormais pela sociedade. O dicionário, me fugiu qual, o Oxford, vai dizer para a gente o seguinte, loucura é um distúrbio, é uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais grava isso, os métodos habituais de pensar, sentir e principalmente agir. Pensar, sentir e agir. Começou a pensar muito diferente, começou a sentir muito diferente e principalmente começou a agir muito diferente. Alguém pode olhar e falar assim, tá louco. Aliás, pode ser que haja um louco entre nós, que sentadinho e quietinho aí assim, ó, como você está agora, nenhum dedo vai apontar a sua loucura. Eu vivi uma experiência uma vez que me marcou. Eu ia tomar um voo não era um voo comercial, era um voo da Força Aérea Brasileira, e o terminal de embarque era um terminal
separado, né, do terminal comum. Nós chegamos nesse lugar bem cedo, né, se o voo comercial, o embarque é feito ali 2 horas antes, para isso a gente tinha que estar 5 horas antes lá. E aí chegamos, fizemos ali o check-in, confirmamos o nosso nome na relação do voo, e ficamos todas aquelas pessoas ali aguardando naquela sala de embarque, aquele ambiente tudo normal, tranquilo, as famílias. Quando eu cheguei, na minha frente tinha um rapaz. Ele se apresentou no balcão e eu peguei mais ou menos a conversa no ar de que o nome dele não constava da lista do voo e ele ia precisar esperar para saber se haveria vaga para ele embarcar. Depois que nós entramos, eu o vi novamente lá na sala de embarque, ok, conseguiu encaixar para voar. Na hora que foi dado o aviso, falado, todos os passageiros, por favor, vamos nos dirigir à aeronave. Nós precisávamos entrar no pátio do aeroporto para ir até a aeronave. E qual não foi a surpresa de todos, quando aquele rapaz chegou na porta de entrada que dava acesso ao pátio de aeronaves e fez isso. E foi até a aeronave. Não satisfeito em fazer isso, na porta da aeronave ele parou e fez assim. Voltou até a porta, fez o mesmo desfile, subiu na aeronave. A aeronave, ela tinha 2 bancos de um lado e uma fileira de um banco só do outro, um corredor no meio. Ele sentou numa fileira dessa separada. Já estava todo mundo assim, né? O que está acontecendo? Um dos tripulantes da aeronave veio, sentou na frente dele, eu estava sentado um pouquinho atrás. Esse tripulante olhou para trás para mim e fez assim. Fica de olho. O que esse cidadão pode fazer depois que nós tivermos a não sei quantos mil pés de altura? E aí eu olhei para fora da aeronave, estava a tripulação num debate, alguma coisa assim. O comandante da aeronave subiu, foi até ele e falou, meu amigo, por gentileza, você pode me acompanhar? Levou ele para fora da aeronave. Esse tripulante estava sentado na frente, abaixou, começou a olhar se tinha alguma coisa, preocupado. Desceram, conversaram com ele. Resumo, não decolou conosco. Não levaram. Mas se ele se comporta como todo mundo, se ele não dá sinais de agir, de pensar, de falar diferente, passa, voa, e sabe lá o que ia aprontar lá em cima. Por isso, o dicionário vai dizer para a gente que esse distúrbio, que a loucura, ela se manifesta no comportamento. É comportamental. E aí eu vejo Paulo escrevendo para os Coríntios e falando para eles assim, olha, vocês estão encantados com a filosofia grega, com a sabedoria humana, vocês estão envolvidos pelas palavras belas e pelas reflexões do ser ou não ser, por essa coisa toda existencial, filosófica, e por vezes vocês estão pressionados pela lei, pelo peso da religião. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus pega a sabedoria do homem, transforma em nada, porque a loucura de Deus está muito além da sabedoria do homem. Deus pega essa coisa da religião e da pressão da lei e transforma em nada, porque Ele manifestou graça e favor. E aí, lendo esse texto, eu olho para o versículo 21 e encontro essa tríade, esses 3 pontos que vão me colocar diante dessa loucura. Há uma obra literária de Erasmo de Roterdã que ele intitulou O Elogio à Loucura. E no Elogio à Loucura, Erasmo de Roterdã, ele diz o seguinte:
A pior das loucuras é, sem dúvida, pretender ser sensato num mundo de doidos. E ele está só invertendo a lógica do comportamento, né? Ele está dizendo, se está todo mundo fazendo loucura e você quer ser sensato, o doido vai ser você. Porque essa normalidade estabelecida por todos, pela cultura, pela expressão da sociedade, por vezes terá que ser confrontada por um doido. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever sobre isso. E eu me pego ao versículo 21 para nós olharmos essa tríade ou essa trilogia. Ele diz, visto que Deus, ponto 1, Deus. Tá bom, irmão, eu sei que você foi criado na sociedade ocidental cristã. E falar de Deus para você é muito comum, muito normal. Todos nós cremos em Deus e se você disser em qualquer lugar, Deus te abençoe, muito provavelmente ouvirá amém a nós todos. Porque todos cremos em Deus. Mas para pensar, irmão. É lógico isso? É, no mínimo, racional? E eu já disse aqui, costumo dizer, o ateu tem muito mais razão do que eu. Aquele que diz não crer que Deus existe, tem muito mais razão do que eu. Porque racionalmente e logicamente não faz sentido. Que isso, Fagner? Você veio pregar ou despregar? Não, irmão, estou anunciando a palavra do Senhor para você, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Mas, racionalmente, Deus e a existência de Deus não faz sentido nenhum, irmão. Se nós pegarmos o primeiro versículo da Bíblia, ele vai dizer assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu não vou nem andar para frente para te mostrar como é impossível imaginar essa coisa de criação. Eu vou parar nesse ponto e trazer o texto para a ordem direta, para reler ele contigo o que está escrito. Esse texto nós podemos ler ele assim, Deus no princípio. Deus no princípio. Esse ponto estabelecido por nós, princípio, de fato não o é, porque Deus já estava lá. E se nós formos tentar então agora buscar o tal princípio, não o encontraremos. Está dando nó na sua cabeça, né, irmão? Quem é Deus? Quem é Deus? Não faz sentido e não é lógico pensar nesse ser. Mas mesmo assim o homem está em busca dele. O romancista russo Dostoiévski, ele escreveu que há no homem um vazio do tamanho de Deus. O matemático Pascal escreveu que há no homem um buraco na forma de Deus. E por mais que esses cientistas e pensadores deem o braço a torcer, por vezes dizendo que o homem precisa de Deus, o texto bíblico vai dar nó na sua cabeça a respeito de Deus. Olha o que diz o Salmo 147, verso de número 4. Eu deixei uma série de referências lá com eles. Vamos ver se dá certo aqui esse vai e volta. Mas qualquer coisa que você quiser, você vai anotando as referências aí e vai me ouvindo aqui também, tá? Salmo 147, o verso de número 4, diz assim o salmista. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Deus, aquele que conta as estrelas e chama todas pelo seu nome. Você sabe quantas estrelas estima-se haver no céu, irmão?
Eu não sei dizer o número para você, mas sei te dar uma referência de algo que eu já li. Algum tempo atrás, um pouco mais de 10 anos, os cientistas diziam: deve haver no céu o mesmo número de estrelas que há de grão de areia na Terra. Só que hoje eles já estão dizendo: não, esse número pode ser 3 vezes maior que isso. Deus sabe quantas são, não, Ele sabe o nome delas. Faz um exercício mental comigo, vai, me ajuda aí. Faz assim, ó, pega um punhado de areia na sua mão, um punhado, pega aí, irmão, vai, pega aí, isso. Agora espalha na mesa, assim, espalha na mesa. Hoje é dia de loucura, não? Espalha na mesa. Aí vai pegando grão por grão e vai dando nome, vai, ó, Jane, Vivian, Giovana, Ismael, Fagner, isso, vai dando nome aí para eles. Deu nome para todos? Você tem nome para todos? Não tem, né? Não, mas tá bom, você deu nome para todo mundo. Agora faz assim, ó. E acha o Fagner, vai. Não consegue, você não consegue, né, irmão? A Bíblia está dizendo, Deus conhece, sabe quantas estrelas tem no céu e dá nome para cada uma delas e chama cada uma pelo nome. Tá bom, irmão. Você consegue realizar isso? Ah, não, Fagner, mas isso é figurativo. Que seja figurativo, apesar de eu não crer. Eu creio literalmente. Mas tá bom. Vamos do princípio que é figurativo. É figurativo para falar a respeito da grandeza e do poder e do tamanho desse Deus. Está te falando de algo absurdo para te dizer Deus é absurdamente grande. Jesus, falando em Mateus 10:30, diz: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Aqui é fácil, né, irmão? Mas olha a Giovana ali, ó. E não é só da Giovana, de todos. Ah, Fagner, é figurativo. É para figurar o tamanho e a grandeza dele. Realiza. Aí olha Isaías 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Tem versão que vai dizer, ele tomou as águas dos oceanos com a concha da mão. Eu trouxe um goiano uma vez para ver a praia, irmão. Menino, 20 e poucos anos, nunca tinha visto o mar. Ele parou na orla de Copacabana e começou a falar assim: moço, é muita água, moço. É muita água, moço. E de repente deu uma coisa nele. Ele deitou e começou a rolar na areia até chegar na praia. Felicidade de ver o mar. É muita água, moço. Ele tomou com a concha da mão. E o universo mediu com palmo. Você sabe o tamanho estimado do universo? Vamos lá, irmão. Você já ouviu falar na medida ano-luz, né? O que significa ano-luz, essa expressão? Significa a distância que você vai andar em um ano se você estiver viajando na velocidade da luz. Qual que é a velocidade da luz aí, ô pessoal universitário? É rápida demais, né? Eu não lembro de cabeça agora quanto, mas é muito rápido, irmão. Muito rápido. Para realizar para você, a Terra e o Sol, se você sair ali agora, olhar para o Sol e encontrar o raio de luz projetando na sua retina, essa luz saiu de lá 8 minutos atrás. É o tempo que a luz viajando do Sol até aqui a Terra gasta 8 minutos. O raio de sol que nós estamos vendo agora é o de 8 minutos atrás. A outra estrela, a segunda estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, 4.000 anos. Se hoje de noite você olhar para o céu, ver uma estrela, e essa for a estrela mais próxima, essa luz que você está vendo saiu de lá 4.000 anos atrás. Está longe, irmão.
e o universo é grande. Deus mediu com um palmo. Aí, Paulo vem e diz, Deus, com naturalidade. Deus. A sabedoria humana não vai conhecer. É por isso que Paulo, quando chega em Atenas, no Areópago, tem altares para todos os deuses. E não satisfeito, eles erguem um ao Deus desconhecido. Porque vai que nós esquecemos de algum. Paulo olha para ele e fala, vocês esqueceram mesmo, esqueceram do verdadeiro, o único, o Criador de todas as coisas. Vocês estão como cegos, tateando. Mas o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, está se manifestando ao homem. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser conhecido. Se você for tentar realizar, entender, definir Deus, você não vai conseguir. Mas se o teu coração desejar conhecer quem Ele é, Ele vai se revelar. E há 3 formas de você tentar conhecer alguém. Pode tentar conhecer alguém perguntando para essa pessoa quem ela é. Diz aí, Fagner, quem é você? Eu vou falar para você, rapaz, eu sou um carioca, de 43 anos, sou casado, tenho 3 filhos, e vou começar a falar para você a respeito de mim. Mas eu posso ocultar coisas que eu não quero que você saiba a meu respeito. Ou posso entrar e começar a falar da minha profissão e começar a usar termos e falar de coisas que você desconhece. Moisés tentou usar esse método com Deus para conhecer Deus. E olhou para Deus e falou, tá bom, o Senhor está me chamando, me mandando ir falar com o faraó, mas se me perguntarem quem foi que me mandou, quem que eu digo? Quem é o Senhor? Aí Deus falou para ele assim, eu sou o que sou. Não deu muito. Moisés deve ter dado aquela telinha do Windows, né? Mas tem outro jeito. Você procura alguém e fala, me explica aí quem é. Aí você vai na Vívia. Fala assim, Vívia, quem é o Fagner? Irmão, você vai conhecer a pessoa mais maravilhosa do mundo. Porque tudo que a Vívia falar para você a meu respeito, está permeado do sentimento que ela tem por mim, do nosso tempo de caminhada. E às vezes a gente se contenta em conhecer Deus com as notícias que o pastor dá para a gente no domingo de manhã. De que o líder do pequeno grupo traz e me informa, de que os pregadores da internet dizem. Essa não é a forma de você conhecer Deus. Mas tem uma outra forma de você conhecer alguém. Se relaciona com essa pessoa. Convive. Dia a dia. Caminhada. Come o quilinho de sal. Come o quilinho de sal. E aí você vai dizer, eu conheço. Deus quer se relacionar contigo. Deus quer se relacionar conosco. Não pela racionalidade. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, sabe por quê? É necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus é para ser experimentado, vivido, conhecido na intimidade. É loucura falar dele na racionalidade humana. Mas é transformador conhecê-lo em essência. E saber que ele te ama. Saber que ele me ama. Saber que ele se importa. E que apesar dessa glória que tem, olha para nós com amor. Isso é Deus. Parece loucura, mas é a verdade. Tá bom, Fagner. Tá bom.
eu vou me relacionar e beleza, Deus, já entendi, aceitei. Mas não pode ter nada mais louco ou tão louco quanto isso. O apóstolo Paulo diz, visto que Deus não se permitiu ser conhecido pela sabedoria do homem, ele então resolveu salvar. Segundo ponto dessa tríade, salvação. Salvação é papo de maluco, irmão. Que isso, Fagner? Pensa, irmão. Pensa um pouquinho. Não, sério. Seja um pouquinho centrado. Você acredita que a cena bizarra, cruel, de um homem pendurado numa cruz, pingando sangue até a última gota, todo esfolado, é a tua salvação? Irmão, não tem lógica. Salvação de quê? Do que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo daquilo que nós já cantamos aqui. Aliás, a notícia do Evangelho é uma grande acusação contra o homem que insistentemente desagrada aquele Deus que, apesar da sua glória, o amou. Eu estava esses dias conversando com alguém, vou me lembrar exatamente o contexto, sobre criação de filhos, e falando, rapaz, tem hora que dá vontade de você só recorrer mesmo para a bendita da psicologia reversa, né? Não quero que o menino mexa. Eu falo, mexe. E posso me afastar tranquilo, que eu sei que só de birra ele não vai mexer. Mas se eu não quero que ele mexa, eu falar, ó, não mexe, ele vai lá botar a mão. É pequenininho, tão bonitinho, tão fofinho. Desobediente. Pecador, irmão. Que isso, Fagner? As crianças são puras. Puro, irmão. Estão tomados por isso que invadiu a humanidade, o pecado. Se teve um homem bom, cara, assim, fera, é um tal de apóstolo Paulo, que eu e você temos de fé, a gente se baseia nas cartas que ele escreveu. Cara bom, falou dele mesmo assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, toda hora eu vou lá e faço. Miserável que eu sou. Miserável que eu sou. Se Paulo era miserável, irmão, eu sou o quê? Pecadores, distantes e afastados de Deus. E aí ele resolveu salvar. Mas essa forma que ele resolveu salvar é irracional. É surreal, é louca. Ele se fez carne. Espera aí, calma aí. Ele é Deus, cercado de glória, criador de todas as coisas. Se esvazia, Paulo está falando aos filipenses. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. E não satisfeito em ser feito homem, se fez o mais miserável para merecer a morte da cruz. Aí nesse ponto vem o nó do que Paulo está escrevendo, porque lembra que eu falei para vocês que eles estão confrontados pela lei judaica, e a lei judaica vai dizer, o homem vai morrer na cruz, mas só os piores. A cruz é maldição, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Que caminho é esse que quer me restaurar na maldição? Ele assumiu a maldição que era minha. Fagner, eu não consegui entender. Eu também não consigo, irmão.
e já até desisti. Porque eu descobri uma coisa: salvação também não é para eu entender. Salvação é para que eu tenha convicção. Que isso, Fagner? Eu estou me relacionando com Deus e Ele, por graça e misericórdia, sopra ao meu coração uma convicção. A convicção declarada por Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja gado, ainda que não tenha mantimento no celeiro, ainda que o caos se instaure, o meu candidato não ganhou, o meu candidato ganhou, o mundo está cheio de tragédia, vai ter guerra amanhã, ainda que eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Deus da minha salvação faz os meus pés como das corças e me faz andar pelos lugares altos. Salvação é ponto de convicção para podermos declarar como o apóstolo Paulo declara aos romanos, e essa eu quero ler ipsi literis com você. Coloca para mim, por favor. Romanos capítulo 8. Volta o versículo anterior, por favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É convicção de salvação. Eu não sei porque Deus escolheu fazer desse jeito, eu não sei porque esse formato que parece tão estranho, mas eu sei de uma coisa: isso enche o meu coração de paz, isso enche o meu coração de alegria, isso me dá certeza de que o cenário presente, isso me dá certeza de que as minhas incertezas para o amanhã, isso me dá certeza de que os problemas que eu criei no passado são todos apagados nele, e nada vai me separar desse amor. Eu tenho salvação em Cristo Jesus. É louco, mas o meu coração está cheio dessa convicção. E é isso que a igreja precisa ter: um relacionamento vivo com Deus e a convicção da sua salvação. Porque aí nós estamos prontos para fechar a tríade. Cremos em Deus, temos convicção da nossa salvação. Paulo fala assim: tá bom, você se convenceu de Deus, você tem convicção da sua salvação, agora vai lá e convence os outros disso. A loucura da pregação. Agora vai lá e mostra isso aos outros. Só que é interessante a gente perceber que Paulo segue fazendo contraponto com os gregos. Eles estão na praça eloquentes, didáticos, anunciando sua filosofia. Paulo olha para eles e fala: vai lá agora, porque essa não é só uma forma de você fazer. Paulo diz: essa é a melhor forma. Foi como Deus planejou se revelar aos outros agora, por meio da loucura da pregação. A sabedoria do homem não vai entender, a lógica humana não vai compreender, mas a loucura da pregação vai mostrar para eles. Que pregação, Fagner? Não é a mesma dos gregos. Não é a eloquência do púlpito. Eu não estou falando para você que agora Deus quer que você tome microfones
estou falando para você que Deus quer que você seja louco. Agir, pensar e falar de forma diferente. Agir, pensar, falar, se comportar diferente do que o mundo diz ser normal. A igreja não pode abrir mão do princípio da palavra. E se o mundo está caminhando para lá, nós permanecemos firmes naquele que é imutável. Os adolescentes estão aqui. Turminha, se estão dizendo para vocês que há normalidade no sexo antes do casamento, que há normalidade em ser flex e experimentar o tipo de relacionamento sexual que você quiser, a palavra de Deus vai dizer para você: se guarda puro para sua esposa, para o seu marido, e firme uma família santa diante do Senhor. Isso não mudou, irmão. Se o mundo está dizendo, não, não precisa ser tão rígido, pode pensar diferente. A Bíblia continua dizendo, santidade ao Senhor. E isso tem que se manifestar no nosso comportamento. Se nós agirmos como todo mundo, ninguém vai nos perceber. Mas nós estamos sendo chamados como igreja para um comportamento diferente nesse tempo. Para manifestação da mensagem do Evangelho. Por mais que pareça loucura, por mais que os homens olhem e falem, isso não bate muito. Mas é isso que Deus está nos chamando para ser e fazer. Eu falei hoje aqui pela manhã na nossa escola ministerial, há um papel nos dado, e às vezes a gente quer muito o papel que não é nosso. Eu quero ser o juiz, fico julgando todo mundo. Eu quero ser advogado, fico defendendo os outros. Não, mas ele... Ou eu quero ser acusador. Nesse tribunal, irmão, esses papéis não são nossos. Tem um juiz, tem um advogado, tem um acusador que não cansa de fazer o papel dele. Nós fomos chamados para ser testemunhas. Sabe o que uma testemunha faz? Ela fala aquilo que ela viu e ouviu. Então, se você está vivendo uma experiência com Deus, se seu coração está cheio, convicto de salvação, é tempo de você testemunhar. E eu não estou falando de você parar na esquina, abrir a Bíblia e começar a gritar para o vento. Eu estou falando de uma igreja que tem um comportamento que revela Deus. E aí você quer ver? Eu estou encerrando. Mas, se nós olharmos em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é pura loucura no meio desse mundo, irmão. Porque é uma igreja que ama em tempos onde o ódio é pesado. É uma igreja que ama e o amor é vínculo, o amor é ponte, num tempo onde as pessoas estão se separando por causa de política, por causa de ideologias, por causa de redes sociais. Você entra num grupo de WhatsApp de receitas e você só quer poder todos os dias ter uma receitinha nova para fazer, para lanchar em casa. E de repente alguém, por um descuido ou de propósito mesmo, solta qualquer coisa política e acabou. Aquilo vira o caos. A guerra se instaura. Você só queria uma receitinha. Mas uma sociedade tomada por ódio. E um ódio que está do lado de quem todo dia está abraçado ao crime. Mas também está do lado
de quem, sufocado pelos criminosos, não consegue mais olhar para eles e falar: são pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. E o meu coração se alegra porque foram ceifados. É um ódio que se instaura no meio de uma sociedade de corações que se esfriaram no meio de tanta iniquidade. Seja louco, ame. Seja louco. Casa Viva, ame. Nós somos a igreja que ama, amém? O fruto do Espírito é alegria. Num tempo de gente depressiva, num tempo de gente entristecida, seja alegre. Amanhã é segunda-feira, você vai chegar no trabalho, você vai chegar na escola e vai ter alguém para dizer: ah, que segunda-feira, não aguento mais. Chegue sorrindo, seja louco. Semana passada ou retrasada, não sei, por esses dias, o pastor Daniel falou conosco sobre o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos assim, como os que sonham. A nossa boca se encheu de alegria. Seja alegre. Estou dizendo para você que você não vai ter problema não, irmão. Você vai ter, mas a alegria do Senhor é força. Vai em frente. O fruto do Espírito é paz. E aí você pode escolher o acrônimo para definir o mundo. É VUCA, é BANI, é sei lá o quê, é volátil, incerto, e por aí vai. Você pode escolher, para nominar a confusão, vai ter um monte. Vai ter teoria demais para você falar do que é esse mundo surtado. Fruto é paz. Exale paz em qualquer lugar que você pensar. Se as pessoas estão em conflitos e desesperadas, ansiosas, seja a paz de Deus que excede todo entendimento. Paulo escreve aos Tessalonicenses: a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. O fruto do Espírito é paciência. Um tempo de gente que não consegue esperar por 15 segundos um vídeo carregar. Seja paciente. Ouça um pouco mais o seu irmão, o seu colega, sua esposa, o seu esposo. Isso é desafiador nesse tempo. O fruto do Espírito é benignidade. Benignidade. Essa palavra eu só lembro do meu irmão. Ele não conseguia falar de jeito nenhum. Eu consigo sempre da segunda e terceira vez. Ele nem na quinta. O fruto do Espírito é benignidade. Num tempo onde falta empatia. É bondade no mundo que jaz no maligno, no mal. O fruto do Espírito é fé em tempos de distanciamento de Deus. É mansidão que revela o Cordeiro no mundo de cancelamento. As pessoas estão sendo canceladas. Mansidão. E é domínio próprio num tempo de impulsividade. Quando viram, já reagiram, já fizeram, já maldisseram, já maltrataram. Tenha domínio próprio. O fruto do Espírito é comportamento de loucura. Nós estamos indo para uma nova casa. Irmão, templo bonito por aí já é a normalidade. Espaços bem decorados não faltam em Itaipava. Bons restaurantes, muito menos. Espaços de esporte, temos. O que não temos é gente que multiplica alimento. O que não temos é gente que acolhe e ama. O que não temos é eco do amor e da voz de Deus. É isso que o mundo quer. A nova casa
Não é para ser mais um espaço. Cadê a turma da música? Pode ir chegando aqui. A nova casa não é para ser mais um point. É para ser um centro de loucura. Um hospício. Um encontro de gente que não se comporta com a normalidade, mas que age totalmente fora. Imagina, irmão, que a nova casa seja o lugar onde gente excluída, como travestis, podem chegar tranquilamente e ser recebidos com amor. Imagine que a nova casa seja o lugar onde uma prostituta chegue sem medo de que uma outra mulher corra para agarrar o seu marido, com medo e com pavor, e sem ser acusada e apontada. Onde um descalço, maltrapilho, sujo, entra e é tão bem recebido quanto o perfumado, cheiroso. Essa é a nova casa. É para isso que nós fomos chamados para ser igreja nesse tempo. Você já ouviu algumas vezes o sonho da mesa de alguns poucos irmãos, meia dúzia reunidos. É esse sonho, irmão. Ele não pode derivar. Ele não pode se afastar. Que o nosso coração se apegue a isso. Que Deus esteja presente. Que o nosso coração se encha de convicção. Ele me salvou, mas para um propósito: manifestar quem Ele é.